Já estou permitida, né? Uhum. Eu estou autorizada. Ah, vejam se vocês conseguem ver. Todo mundo está vendo? Sim, coloca no modo Sim? apresentação. Tá. Deixa eu só tentar tirar aqui essa marcação para ver se não ficar possível. Pronto? Uhum. Perfeito. Cerizinha, eu vou despausar a gravação e passo para você. Obrigado mais uma vez, viu, Fabio? O dia a dia é uma grande paixão minha, né? O tratamento da dor. E nos últimos tempos eu tenho tido um interesse ainda maior de expandir para as outras especialidades um pouco sobre esse estudo da dor. Porque, embora a dor, eu falo que ela é muito democrática, né, dentro das especialidades. Acho que dificilmente uma especialidade médica não vai lidar com algum tipo de dor aí no seu dia a dia, ou nem que seja pontualmente. Então, eu acho que compreender um pouquinho sobre os mecanismos da dor, sobre o que a gente tem de opção de tratamento, isso aí ajuda a gente a ter uma melhor prática médica e ajuda principalmente o nosso paciente, que é o nosso foco principal. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite, espero que a gente aproveite bastante essa aula. Como o Dr. Luiz e a doutora Cerise já disseram, eu dividi essa aula em duas partes. Nessa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre fisiopatologia, sobre as classificações das dores, como avaliar um paciente com dor e o tratamento conservador. Para a outra aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os aqui eu já vou citar um pouco sobre os opioides, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre a crise dos opioides e o que a gente tem de tratamento intervencionista na aula da semana que vem. Fiquem à vontade para mandar perguntas pelo chat, para me interromperem se precisarem, se tiver algo que não tenha ficado claro para vocês. E também no final a gente vai reservar aí um espacinho para vocês perguntarem, para a gente discutir um pouquinho, tá bom? Então, eu não tenho conflito de interesses. O objetivo dessa aula, basicamente, é mostrar como que ainda hoje, mesmo que a gente tenha bastante recurso, a gente está ainda muito aquém de um tratamento ideal para o nosso paciente que sofre com dor. E também mostrar como que a melhora disso pode impactar positivamente, tanto de maneira individual quanto coletiva, a vida dos pacientes, uma vez que um bom manejo da dor vai reduzir morbimortalidade, vai evitar o sofrimento e diminuir custos, né? Então, o conteúdo dessa primeira parte da aula seria fisiopatologia da dor. É claro que eu tentei dar uma resumida, porque até se a gente for pegar um livro de dor para ler fisiopatologia da dor, a gente às vezes desiste na primeira página, porque é muito nome, é muita informação, às vezes é passado de uma maneira muito complexa que naquela primeira leitura a gente não consegue compreender completamente. Mas eu tentei dar uma simplificada para o que eu acho que é mais importante, para o que eu acho que, pelo menos na prática, né, é o que vai ajudar mais vocês aí no dia a dia. Falar um pouquinho sobre epidemiologia, sobre a classificação da dor, a avaliação também do paciente e o tratamento conservador. Então, aqui, começando um pouquinho com a fisiopatologia da dor. Eu dividi aqui em seis passos, né, do caminho da dor. A gente começa, então, toda dor começa com um estímulo na periferia, né? Então, a gente tem no nosso corpo distribuído pelo nosso corpo inteiro, terminações nervosas livres, que são também chamados de nociceptores, que nada mais é que são aquelas terminações neuronais, né? As fibras que carregam as informações de dor são fibras de pequeno diâmetro, são fibras A delta e fibras C, sendo que as fibras A delta elas vão levar a informação rápida da dor, comparando a fibra A delta com a fibra C,
Ela é um pouquinho mais grossa, mas ainda assim é tida como fibra, como uma fibra fina de pequeno diâmetro, né? Mas ela é um pouco mais mielinizada do que as fibras C, então elas levam a mensagem dolorosa mais rápida, é responsável pela dor rápida, pela mensagem da dor rápida. E as fibras C, ela leva a informação da dor mais lenta. Quando a gente tem um estímulo nóxico na periferia, seja um estímulo químico, térmico, mecânico, essas fibras vão ser ativadas, né, e vão fazer a transformação desse sinal que pode ser químico, físico, mecânico, num impulso elétrico que vai viajar através do primeiro neurônio até o corno posterior da medula. E nessa primeira fase, que a gente chama de transdução, que é essa transformação de um estímulo, né, de uma natureza em outro, por exemplo, de um estímulo mecânico em um estímulo elétrico, é, é muito importante os canais de sódio e potássio, porque vai ser através da ativação desses canais e da despolarização da membrana celular é que vai acontecer a passagem dessa informação dolorosa. No corno posterior da medula, a gente vai ter a sinapse desse primeiro neurônio que veio lá da periferia com o segundo neurônio. E neste ponto da via dolorosa, é muito importante os neurotransmissores excitatórios. Ali as vesículas vão ser liberadas ali naquele espaço e ser captadas pelo segundo neurônio. Então, a gente tem aí neurotransmissores que são excitatórios, né, como glutamato, como substância P, eles serão liberados através nessa sinapse e o segundo neurônio vai captar esse sinal. Essa é uma região, o corno posterior da medula, em relação à dor, ela é uma região muito importante porque é uma região onde também ocorre a modulação do sinal doloroso. Ali, muitas substâncias, as vias se encontram e vai haver essa modulação. É ali que eu atenuo o sinal, a passagem do sinal doloroso, ou eu amplifico. Então, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, quando eu falar de medicamentos, que alguns medicamentos atuam nessa via, que a gente chama de via descendente da dor, que é a que faz essa amplificação ou redução do sinal doloroso, né? A liberação desses neurotransmissores excitatórios, ele acontece através da entrada de cálcio dentro da célula e essas vesículas se fundem na superfície celular e são liberadas no espaço sináptico, onde vão fazer essa conexão. Ah, vou passar o videozinho aqui de novo, só para vocês irem acompanhando. Então, aqui a gente está na região do corno dorsal da medula, onde vai acontecer essa primeira sinapse, né? Do primeiro com o segundo neurônio. Depois disso, esse sinal vai cruzar para o lado contralateral e vai acender principalmente no trato espinotalâmico. Vai acender, então, essa informação chegando até o tálamo, e no tálamo vai acontecer a segunda sinapse, que é a sinapse do segundo neurônio com o terceiro neurônio. E esse sinal, então, aqui, né, subindo pela via espinotalâmica, chegando até o tálamo, e aqui acontece a nossa segunda sinapse. Esse estímulo, depois dessa segunda sinapse, ele vai ser levado até o córtex, e no córtex ele vai se distribuir principalmente em duas regiões. No córtex somatosensorial, onde ele vai fazer a descrição e a localização da dor, né? A dor é sentida no cérebro, então é ali que vai dizer, no córtex somatosensorial, que vai dizer, olha, está doendo o meu dedo da mão esquerda. Então, são os sinais mais objetivos da dor. E também parte desse estímulo vai chegar até o nosso sistema límbico, que aí vai ser que vai dar aquela característica dos aspectos emocionais e subjetivos da dor. Então, por isso que muitas vezes a gente tem alguns estados
ansiosos acabam amplificando a dor, porque a gente tem essa parte subjetiva da dor, né, que é pelo envolvimento aí do nosso sistema límbico dentro desse processo todo. Então, gente, basicamente é isso. O estímulo vem da periferia, faz a primeira sinapse no corno dorsal da medula, ascende pelo trato espinotalâmico, chega até o tálamo, onde faz a segunda sinapse, e ali da segunda sinapse do tálamo até o córtex para fazer essa discriminação, essa leitura da dor. Como eu disse, essa é a via ascendente da dor. A gente tem uma via descendente, que é uma via que tem muitos receptores de serotonina, noradrenalina, receptores opioides, e essa via, ela vem no sentido contrário, né, fazendo a modulação principalmente aqui no corno posterior da medula, tá? Então, principalmente aqui na primeira sinapse neuronal. E é aqui que a gente tem bastante receptor, por exemplo, de serotonina, cerca de 75% dos receptores da via descendente, que é chamada de via inibitória também, que é a via que inibe o impulso doloroso. Ela é uma região muito rica, principalmente em receptores de serotonina. Isso aí explica, por exemplo, um dos primeiros medicamentos que foram antidepressivos, né, usados para tratamento da dor, foi a fluoxetina. E partindo desse princípio, porque foi descoberto que a gente tinha muito receptor de serotonina nessa via inibitória da dor. Então fazia muito sentido eu criar um remédio que agisse nessa via, né? Ativando essa via inibitória. E aí achou que tinha se descoberto um remédio ótimo para a dor. Com o tempo isso não se comprovou, porque a fluoxetina, por exemplo, é um remédio com potencial álgico muito baixo. A gente tem outros antidepressivos muito melhores, porque depois a gente descobriu que os inibidores duais, tanto da serotonina quanto da noradrenalina, eles são mais efetivos no tratamento da dor do que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, né? Porque nessa via descendente, embora em menor quantidade a gente tenha receptores de noradrenalina em menor quantidade, eles parecem ser até mais importantes do que os receptores de serotonina. Então, é interessante bloquear essas duas vias para que você tenha uma resposta analgésica melhor. Então, já um dado sobre o nosso tratamento que justifica por que os antidepressivos duais, por exemplo, eles são mais efetivos do que os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, tá? Aqui também a gente tem receptores opioides. Dentro da via descendente, a gente tem os principais componentes dessa via descendente, são a substância periaquedutal, que é mais rica em receptores opioides. Temos o núcleo magno da RAF no bulbo rostroventromedial, que é mais rico em receptor de serotonina, e temos o locus coeruleus, que é rico aí em receptores noradrenérgicos. Então, basicamente, assim, de uma maneira bem resumida, a gente tem a via ascendente e a via descendente da dor, lembrando que esses componentes são os três principais componentes da via descendente, e para a gente pensar quais que são as substâncias, os medicamentos que a gente usa que atuam nessa via, que são ricas nesses receptores, opioide, serotonina e noradrenalina, sendo que cada uma dessas regiões é mais rica em um do que outro. Agora, passando um pouquinho, só para a gente entender, né, a importância dessa aula, a importância do nosso estudo. A gente tem uma estimativa que em torno de 30% da população mundial tenha dor crônica, né? Então, isso já é considerado um problema de saúde pública. Essa população gera um gasto, um uso de recursos em saúde até 5 vezes maior do que pessoas que não têm dor crônica, né? Então, para a gente ver como que isso, em número, é importante. Quando a gente fala, por exemplo, de um pronto atendimento, do que tira, né, o paciente de casa para
para procurar um atendimento médico, até 90% das queixas principais de um pronto atendimento é dor. Então, geralmente o que tira o paciente para procurar médico é dor e febre, né? Então a gente vai levando, levando, você vai deixando passar até na hora que sentiu dor, a dor apertou, aí procura ajuda. Então, é, é, é algo que é muito importante e que a gente precisa tratar com um certo cuidado e com um certo carinho, porque além de muito prevalente, é algo que tem um impacto muito grande na vida das pessoas e na estrutura de uma saúde pública, por exemplo, quando a gente vai falar sobre o uso, aplicação de recursos, né, em tratamento, nessas coisas. Na UTI, é a queixa mais comum dos pacientes, né? E 40% a 70% vão experimentar algum tipo de dor moderada a grave. O paciente da unidade de terapia intensiva, ele tem muitos motivos para fazer dor, né? É um paciente que ele é multimanipulado, além da condição de base, que muitas vezes é geradora de dor, os próprios procedimentos, o fato de ficar acamado, o posicionamento no leito. Então, assim, o que não falta é motivo para esse paciente experimentar algum tipo de dor. Em relação à classificação das dores, por que que isso é importante? Porque isso define muitas vezes o nosso tratamento, o tempo que a gente vai tratar, os cuidados que a gente precisa ter, quais remédios a gente vai escolher, né? Então, a gente tem basicamente duas formas de classificar dor. Tem a classificação temporal, e isso aí, nesse sentido, a gente tem a dor aguda, que é aquela dor com menos de 3 meses de duração, quando a gente fala de dores não cirúrgicas, né? E com dores cirúrgicas, aquelas com menos de 2 meses de duração. Essa é a classificação mais recente que a gente tem. E a dor crônica? A dor crônica, então, seria aquela dor que é uma dor pós-cirúrgica, com duração maior que 2 meses, e não cirúrgica maior do que 3 meses. Na verdade, é toda dor que... Essa é uma classificação que a gente usa aí pelo tempo, a gente precisa, de alguma forma, fazer essa classificação e esse corte aí temporal, mas, na verdade, dor crônica é toda aquela dor que dura além daquele processo que é esperado para ela, né? Dura um tempo maior. A gente usa aí como referência esse tempo aí de 2 e 3 meses, como eu disse antes. A classificação fisiopatológica da dor é muito importante, porque alguns medicamentos, eles são mais específicos a depender do tipo de dor, vão ser a primeira escolha a depender do tipo de dor. Então, a gente tem como classificação fisiopatológica dor nociceptiva, que é aquela dor causada pela ativação de nociceptores. Seria aí um exemplo de dor nociceptiva, é aquela que você tem a lesão tecidual mesmo, é uma dor que tem componente, às vezes, inflamatório junto, então é aquela dor, por exemplo, uma dor pós-operatória, ou uma dor que você teve um corte ali, um trauma que você bateu ali e não teve lesão nervosa, você teve lesão de tecidos, mas você não tem o componente nervoso envolvido, né? E aí, dentro das dores nociceptivas, a gente ainda tem subclassificações. Aí tem a dor somática, que é aquela dor mais localizada, aquela dor que você consegue pontuar mais, por exemplo, a dor de uma incisão cirúrgica, e tem a dor visceral, por exemplo, que é uma dor mais de órgãos ocos, que é aquela dor mais de característica mais surda, mais mal localizada. E ambas são por lesão tecidual, são dores por ativação de nociceptores, são dores nociceptivas, né? Tem a dor neuropática, e aí já é a dor que tem uma característica, o paciente já vai referir de maneira diferente, e é uma dor que tem uma lesão, às vezes, que a gente consegue comprovar, às vezes até por imagem,
ou uma lesão que na imagem a gente não vê, mas o nervo está funcionalmente lesionado. Então, é a dor que tem aí um comprometimento do nosso sistema nervoso somatosensorial. Essa aí seria a dor neuropática. E ela tem uma característica, por exemplo, diferente também da dor nociceptível, uma dor que o paciente vai referir mais em queimação, em choque, em pontada, muitas vezes ele vai ter parestesia ou uma alodínia, né? Uma dor exagerada a estímulos não dolorosos, por exemplo, ao toque. Isso aí tudo são características de dor neuropática. E dor nociplástica seria uma terceira classificação fisiopatológica da dor, que não se enquadra nem em uma nem em outra. Ela pode ter tanto características de dores nociceptivas, às vezes dores neuropáticas juntas, é, mas a grande diferença nas dores nociplásticas é que na dor nociplástica o paciente tem um componente emocional muito importante associado àquela dor. Ele refere muito ou um estado de ansiedade, ou um estado. E a gente muitas vezes não consegue comprovar uma lesão, né? Nem por uma imagem, ou a gente faz estudos por exemplo, eletroneuromiografia, a gente não consegue identificar uma lesão de nervo, ou a gente faz exames de imagem e também não encontra nada estrutural, mas a pessoa refere aquela dor que é uma dor real, mas que não se enquadra nessas outras duas e que tem um componente de fundo emocional e psíquico muito grande. E aí um exemplo de uma dor nociplástica, para que vocês consigam entender assim o que seria isso, é a fibromialgia, por exemplo, tá? A fibromialgia, a síndrome da fibromialgia é caracterizada como uma dor nociplástica, tá? Quais que são as consequências, então, das dores não aliviadas? A curto prazo, né, a gente tem as consequências de curto e de longo prazo. A curto prazo vai causar um sofrimento desnecessário, coloca os pacientes em risco de aumentarem a morbidade e a mortalidade pós-operatória, por exemplo, no caso de uma dor aguda pós-operatória, vai aumentar tempo de internação e os custos do atendimento. Fora isso, a gente tem todas as alterações sistêmicas, né? Que uma dor mal controlada, ela vai impactar em praticamente todos os órgãos e sistemas do nosso corpo. A gente vai ter envolvimento cardiovascular, o paciente pode experimentar hipertensão, taquicardia, sobrecarga cardíaca, e naquele paciente, que é um paciente que está bem ali no limite da compensação dele, né? Ele experimentar um estado de dor tão intensa, isso é muito deletério para ele. Então, pode precipitar, em alguns casos, isquemia miocárdica, inclusive. Então, assim, para a gente, se não for só pelo sentimento humano, né, de que já seria suficiente, de não deixar alguém sofrendo aquele estado de dor, todas as alterações realmente físicas que a dor pode causar. A gente pode ter consequências pulmonares, o paciente com dor, ele ventila menos, ele tem dificuldade de respirar, né, melhor, assim, de fazer aquele volume corrente adequado, reduz a capacidade residual funcional, isso aí predispõe a atelectasias, achantes e acúmulo de secreções aí, contaminação desse paciente. No trato gastrointestinal e urinário, a dor também reduz a motilidade. Às vezes a gente fala, medicamentos para dor causam causam ilho, causam constipação, retenção urinária, e é verdade, causam mesmo, mas a dor em si também já pode causar isso. Então, e para esses efeitos, a gente às vezes tem outros mecanismos para tratar, né? A gente consegue tratar constipação, apesar de ser um desafio grande, e ser realmente uma das complicações, por exemplo, de uso de opioides, mas a gente tem recursos, né? A gente tem terapias laxativas, coisas que podem ajudar a minimizar esse efeito.
Tem impacto também a dor não aliviada na função imunológica, o paciente pode ter alteração do sistema retículo endotelial e predispor a infecções. O paciente com dor não aliviada, ele entra num estado de hipercoagulabilidade, então podendo aí fazer eventos tromboembólicos. Na função cognitiva, o paciente com dor, ele vai experimentar um estado de mais ansiedade, distúrbios do sono e eventualmente depressão. Então aqui só para ilustrar essa imagem, como que uma dor não aliviada pode impactar em todos os sistemas do nosso organismo, tá bom? Em cada um deles aí fazendo alguma ação. E a longo prazo, o que que a dor não aliviada pode causar? A dor não aliviada, a dor aguda não aliviada, que não é bem cuidada, ela corre o risco de cronificação. Então, aquele paciente, às vezes, ele sofreu um estresse tão grande, ele ficou internado muito tempo na UTI, ele conseguiu sair, né? Ficou bem, teve a vida dele salva, mas ele ficou aí com uma sequela desse tempo de internação, ele cronificou de uma dor que começou lá quando ele se internou e que foi arrastada aí, que não teve aquele manejo adequado e acabou aí caminhando para uma cronificação. E aí esses números de cronificação, eles variam entre 10 a 50% dos casos, é um número bastante elevado. Na unidade de terapia intensiva, como eu disse, é um paciente que você olha para ele, você enxerga que ele tem todos os motivos ali para fazer dor. Por quê? É um paciente que está imóvel no leito, muitas vezes é um paciente que está entubado, ele tem múltiplas funções, ele está com catéter central, arterial, às vezes é um paciente que está acamado, um paciente mesmo de pós-operatório, ou que tem alguma lesão que precise ficar trocando curativos repetidamente, isso aí você está estimulando também dor naquele paciente, a própria troca de decúbito, o paciente que precisa fazer, a gente tem uma perda muscular muito grande quando o paciente está imobilizado, e aí se ele precisa fazer depois fisioterapia para reabilitar, tanto a fisioterapia motora como a própria fisioterapia respiratória, muitas vezes pode causar dor. Um paciente que tem muitos drenos, sondas, às vezes ele está com faixas de restrição dos membros, paciente de pós-operatório, né? Então, às vezes ele está ali, acabou de fazer uma cirurgia, ainda está naquele estado inflamatório ali todo, pacientes vítimas de trauma, queimaduras, pacientes com dor oncológica. Isso aí são só alguns exemplos das situações em que a gente pode se deparar com a dor na unidade de terapia intensiva. E aí, dentro desse contexto, gente, a gente tem alguns preditores que são responsáveis por maior intensidade de dor autorreferida pelo paciente. E dentro desses preditores, a gente tem principalmente um tempo longo entre o reconhecimento da dor e a administração do analgésico, né? Quanto maior foi esse tempo de reconhecimento, mais o paciente referiu intensidade de dor. Pacientes em internação mais prolongada tendem a ter dor mais intensas e pacientes com estados prévios, né, de ansiedade ou depressão. Então, esses aí seriam os maiores preditores aí de intensidade de dor autorreferida. Quando a gente vai falar sobre avaliação da dor, o padrão ouro é o autorrelato, né? Então, assim, sempre que o paciente pode expressar a dor, essa é a melhor avaliação que você pode fazer, né? Você vai, pergunta e ele te conta. Muitas vezes a gente não consegue isso dentro de um contexto de unidade de terapia intensiva, porque às vezes a gente tem pacientes sedados, pacientes sedados sentem dor, tá, gente? Sedação é diferente de analgesia, isso é algo muito importante. Às vezes o paciente está dormindo, mas ele está sentindo dor. Só que esses pacientes, principalmente pacientes de terapia intensiva, usar parâmetros vitais como referência de dor, isso não é muito, não ajuda muito a gente, né? Porque são pacientes limítrofes que estão ali e estão muitas vezes descompensados. Então, esses sinais vitais como parâmetro, né? O paciente está com taquicardia, então ele deve estar com dor, ele está hipertenso. Então, assim, isso pode até ser um dado
para nos ajudar, para tentar, né? Mas ele não é um parâmetro muito fiel, muito correto, né, sobre a dor do paciente. A gente geralmente avalia, tem várias formas de avaliar, tem várias escalas. O ideal é que a gente faça uma sistematização para que você escolha uma escala que você acha que é possível de ser aplicável ali no seu contexto e você tentar fazer uso sempre da mesma escala. Isso aí facilita a sua avaliação. Então, a gente tem a escala numérica que o paciente pode apontar, às vezes quando ele não pode falar, mas se ele está compreendendo, ele consegue apontar, você pode mostrar uma régua, apresentar para ele né, os números, ou até os descritores verbais, para ele dizer que está sem dor, ou que ele está com dor leve, moderada, intensa ou insuportável, né? Para aqueles pacientes que estão sedados, antes da aplicação das escalas de dor, antes eu vou ter que fazer uma escala, né, de sedação, e isso aí vocês, né, avaliam muito melhor que qualquer um, aí vocês vão ver a escala de Ramsay ou a escala de Haas, qualquer uma das duas. E aí, quando a gente quer fazer a avaliação daquele paciente, a avaliação de dor daquele paciente que está sedado, a gente tem que tentar fazer um esquema de sedação que seja o mais leve possível para permitir que o paciente fique confortável. Pessoal, me dá só um segundinho e eu já volto. Tá dentro do quarto, lá em cima tá em cima da ventiladeira. Então, quando a gente fala sobre o regime de sedação, ele tem que ser o mais leve possível e com medicações de metabolismo rápido, que eu consiga suspender e o paciente não ficar com aquele efeito residual da medicação, para que eu consiga ter algum tipo de interação com ele e avaliar essa dor, seja mostrando uma escala, seja ele apontando, né? Então, sempre para pacientes sedados, lembrar disso, que a sedação dentro daquele contexto, para você poder avaliar depois a dor dele, isso é bastante importante, a escolha dos medicamentos. Para aquele paciente que você não consegue ter a verbalização da dor, ou que ele não. A gente tem outras escalas que nos ajudam, que seria a escala de dor comportamental, em que eu vou avaliar a expressão facial, os movimentos dos membros superiores e a adaptação daquele paciente, por exemplo, à ventilação mecânica, para o caso daqueles pacientes que estão entubados em ventilação mecânica. Então, a gente tem aí os descritores dessa expressão facial, você vai pontuar de 1 a 4, a depender do que você achar que aquele paciente se classifica mais ali. Nos movimentos dos membros superiores, a mesma coisa, e na conformidade com a ventilação mecânica, mesma coisa, de 1 a 4. O total dessa escala vai até 12 e o valor mínimo é 3, então 3 seria sem dor e 12 a dor máxima. Existe essa outra escala aqui também, que vai de 0 a 8, também muda pouco, só tem a expressão facial, os movimentos corporais, e aí aqui inclui essa tensão muscular. Vai de 0 a 2, são 3 descritores em cada item, e aí 0 seria sem dor e 8 a dor máxima. Qualquer uma dessas escalas, as duas são escalas validadas, são escalas usadas. Então, como eu disse, o ideal é que você escolha uma escala para chamar de sua e que você sempre aplique esse mesmo método. Uma vez o paciente avaliado, identificado, você conseguiu classificar a dor dele como uma dor leve, moderada, intensa, a gente vai começar aqui com esse quadrinho, que é um quadro bem básico de tratamento de dor, que sempre que a gente for falar sobre tratamento de dor, esse quadro vai piscar em algum lugar. Tá? É uma escalinha que ela ajuda a dar uma orientada, é claro que ela muitas vezes ela não é suficiente para tudo, mas ela ajuda a pelo menos dar uma orientada e a gente partir de algum ponto. Então, essa é a escala analgésica da OMS, a gente teria que
dor leve, dor moderada, dor intensa e a dor refratária à farmacoterapia, né? Então, isso aqui seriam os degraus, o degrau 1, 2, 3 e 4, e aí, para cada um desses degraus, você teria a indicação do tratamento. As drogas adjuvantes, que antes, nas escalas mais antigas, elas entravam só a partir do degrau 3 para frente, agora você já pode usar drogas adjuvantes desde o início do seu tratamento, mesmo para dores leves, porque foi comprovado ao longo do tempo que o uso dessas medicações faz com que a gente reduza a necessidade de opioides, por exemplo, a associação de medicamentos, no que a gente chama hoje de analgesia multimodal, parece ser mais interessante quando a gente fala sobre resposta ao tratamento, né? Então, a gente tem aqui, para as dores leves, a gente pode começar tratando com um analgésico e um anti-inflamatório. Para as dores moderadas, já entraria aqui os opioides fracos e manteria, né, analgésicos e anti-inflamatórios. No degrau 3, eu manteria todos, mas trocaria o opioide fraco por um opioide forte. E aqui no quarto degrau, eu já usaria outros métodos, não só medicamentosos, né, mas também já procedimentos intervencionistas. Para alguns casos de dor, gente, a gente tem tido cada vez mais tendência a entrar com tratamentos intervencionistas, mesmo em estados mais iniciais, desde que seja, claro, procedimentos minimamente invasivos, feito por pessoas treinadas, com menos, porque dentro desses tratamentos intervencionistas, como a gente vai ver na aula da semana que vem, a gente tem aqueles que são mais fáceis de executar, aqueles que têm menos chance de complicação, então a gente vai escolher esses, claro, para a gente começar aí o nosso tratamento. Mas também é interessante a gente ter isso dentro do nosso arsenal aí terapêutico, porque isso muitas vezes vai controlar melhor a dor do paciente, diminuir a chance dele cronificar e reduzir o uso de outros medicamentos com mais efeitos colaterais, como por exemplo os opioides. Então, aqui a gente tem nesse quadrinho, só para mostrar para vocês, dentro da dor, né? As classificações, como eu mostrei, dentro da dor nociceptiva, somática e a visceral. Tem a dor nociplástica, a dor autonômica, a dor neuropática. Dentro de cada tipo de dor, de cada classificação fisiopatológica delas, a gente tem medicamentos que são melhores, que respondem melhor. Por exemplo, para uma dor nociceptiva, né, de característica visceral, eu teria anti-inflamatórios, analgésicos, corticoides, opioides e antiespasmódicos. Aqui na somática, por exemplo, se for uma dor miofacial, uma dor de uma contratura muscular, eu posso usar também aqui relaxantes musculares, né? Na dor neuropática, a dor neuropática é uma dor que responde muito pouco, muito mal a opioides, por exemplo. A base do tratamento das dores neuropáticas são os anticonvulsivantes, principalmente os gabapentinoides, né? Pregabalina e gabapentina, e os antidepressivos, os tricíclicos e os duais, principalmente. E dores autonômicas, a gente tem anticonvulsivantes, antidepressivos, mas aí entra aqui também alfa-2 agonistas e beta-bloqueadores. Então, é muito importante a gente também entender um pouquinho sobre a classificação de cada tipo de dor, categorizar essas dores, porque isso vai direcionar o seu tratamento. Isso faz com que a escolha dos seus medicamentos, ela passa pelo tipo de dor que o paciente está experimentando, né? Então, e acontece muito, e isso, gente, não é uma crítica, tá? É uma observação sobre o que eu vejo, às vezes, aqui, como eu trabalho em grupos de dor, a gente muitas vezes é chamado em outros setores para ajudar no controle de dor. E às vezes a gente chega e vê um paciente que está com, às vezes, dose de opioide, muitas vezes adequada, outras não, mas é sempre muito assim, o paciente está com dor, o que ele tem na prescrição dele? Isso, e a pessoa não perguntou onde é a dor, não perguntou que tipo é a dor, que tipo, aí só fala assim, faz 2 miligramas de morfina, ou faz 2 gramas de dipirona, ou faz isso, faz aquilo, mas muitas vezes a pessoa nem sequer perguntou onde é a dor, e não é incomum, por exemplo,
a gente chegar, ver um paciente que está com uma dose, às vezes até alta de opioide, e aí você vai perguntar sobre a dor dele. E aí, durante a avaliação, se descobre que a dor dele é uma dor de posicionamento, é uma dor basicamente muscular, uma dor miofacial. E o paciente poderia se beneficiar muito mais de um relaxante muscular, né? Seja ele, se o paciente não tiver via oral, um relaxante muscular intramuscular, e ele está ali, às vezes, tomando uma morfina, que não é uma medicação boa para tratar dor miofacial, para tratar dor muscular, e sem controle de dor. Então, são coisas que, às vezes, simples, que só o fato da gente entender e classificar o tipo de dor já vai direcionar melhor a escolha dos seus medicamentos. Então, o que seria o manejo ideal da dor, né? Seria sistematizar a avaliação da dor, escolher a sua escala, avaliar, né, em tempos regulares, e cada vez que você faz uma intervenção, você ir lá e reavaliar. Fazer uma analgesia preventiva, isso aí entra muito também dentro daquela programação para aquele paciente cirúrgico. Aí entra dentro da equipe cirúrgica e anestésica aquela já desenhar ali para aquela cirurgia, para o grau de potencial álgico que tem aquele procedimento, a gente já escolher uma técnica anestésica com um bloqueio associado, né, junto de uma anestesia geral. Então, essa analgesia preventiva, aquilo que a gente faz mesmo antes da lesão acontecer, isso também ajuda a controlar melhor a dor aguda, diminui a chance de cronificação. E analgesia multimodal. Analgesia multimodal seria você se cercar de vários medicamentos, porque cada um atua em algum lugar da via dolorosa, e aí você associando esses medicamentos, muitas vezes você tem um efeito sinérgico e redução de efeito colateral, né? Sem precisar usar doses muito altas de medicamentos que teriam efeitos colaterais. Porque nenhum fármaco isoladamente vai apresentar as características de um analgésico ideal, que seria aquele que cobre todos os tipos de dor com baixíssimo efeito colateral. Então, a gente não tem ainda esse remédio. Então, a melhor estratégia, às vezes, é associar pequenas doses de vários. Aqui, gente, essa imagem é de um artigo muito interessante. Eu vou ver depois se eu consigo mandar para vocês. Eu vou mandar para a Cerise e ela tenta mandar para vocês. Que é um artigo e ele mostra, esse desenho é bem interessante porque ele mostra um pouquinho aí o resumo das vias da dor, né? E onde cada medicação atua. Então, os anti-inflamatórios e os analgésicos simples, eles atuam mais em periferia, né? Então, trabalhando mais na nocepção, mais naquela questão das terminações nervosas livres. A gente tem pregabalina e gabapentina que agem, e os opioides que agem muito aqui no corno posterior da medula, onde a gente tem esses receptores. A pregabalina e a gabapentina, elas são inibidores dos canais de cálcio. Uma vez que eu bloqueio ali os canais de cálcio, eu não tenho liberação daquelas vesículas de substâncias excitatórias, como glutamato, substância P, nessa região aqui sináptica, e aí o impulso doloroso não é passado. Então, e eu tenho medicamentos também de ação central, os relaxantes musculares, eles atuam em nível central, tanto em corno posterior como em regiões mais altas, né? Então, tem medicamentos que atuam nessa região da neuromodulação, como da atenuação do sinal doloroso, como eu disse, os antidepressivos tricíclicos, os inibidores tanto seletivos de recaptação de serotonina como os duais também, né? Então isso aqui dá uma ideia para a gente de onde mais ou menos cada medicamento age e como seria interessante a gente usar a associação deles, porque cada um vai ter um efeito num local específico. Falando um pouco então sobre o tratamento medicamentoso da dor, nossa última parte da aula, a gente tem então como arsenal de tratamento os analgésicos simples, os adjuvantes
e os opioides. Isso pensando muito nos pacientes da terapia intensiva, tá, gente? E aí eu faço uma ressalva para os anti-inflamatórios não esteroidais. A gente tem, claro, algumas dores de características inflamatórias que poderiam responder muito bem a esses medicamentos, mas a gente sabe que dentro de um contexto de um paciente crítico, os anti-inflamatórios nem sempre são desejáveis ou são a nossa melhor escolha. Então, é uma medicação que a gente usa com muita cautela, com muito critério, e aí uma opção seria, às vezes, para dores de características inflamatórias e que são bem localizadas, a gente usar medicações tópicas, né? Porque aí a absorção sistêmica é muito menor, muito menos efeitos colaterais, e para dores localizadas a gente tem boas respostas, porque a gente tem receptores em periferia, receptores na região da derme. Então, aqui só esse artigo aqui é um artigo de 2018 que ele fez uma revisão sobre as recomendações, sobre as diretrizes de 2013 para manejo de dor, agitação, sedação, imobilidade, distúrbios do sono em pacientes de unidades críticas. E aí, os anti-inflamatórios, eles entraram como uma não recomendação de uso rotineiro, né? Individualizar bastante, às vezes ele pode ser usado, como eu disse, em contextos muito pontuais, mas lembrando sempre que, claro, o seu uso está aí muito associado a uma lesão aguda renal e a sangramentos. A ketamina é um antagonista do receptor NMDA. O receptor NMDA, gente, é o receptor do glutamato. Ele está principalmente ali naquele neurônio pós-sináptico, naquele neurônio ali do corno posterior, e as medicações que bloqueiam esse receptor impedem que o glutamato, que é uma substância excitatória da dor, se ligue a esse receptor e passe o estímulo doloroso para frente, né? Então, a ketamina é uma medicação que ela ajuda na redução da sensibilização central e da hiperalgesia, porque a sensibilização central ela está muito ligada a um fenômeno doloroso repetido, né? Então, é a ativação repetida desses receptores, muitas vezes esse receptor NMDA, então o bloqueio desse receptor, por consequência, ele faz uma redução dessa sensibilização central ao diminuir esse estímulo intenso e repetido ali na região do corno posterior da medula. O uso da ketamina vai ajudar na redução do consumo de opioides e aí principalmente em pacientes pós-cirúrgicos. A gente usa baixas doses, porque tem uma analgesia efetiva e com menos chance de dissociação. A dose analgésica ela varia de 0,05 a 0,5 miligramas por quilo, mas quando a gente vai fazer com o propósito de dessensibilização central, por exemplo, a gente deixa em infusão contínua, às vezes pode deixar até por uma semana, dependendo da intensidade da dor, dependendo do grau de cronificação, e aí a gente deixa numa infusão contínua de 0,01 a 0,05 miligramas por quilo por hora. E a gente vai ajustando essa dose de acordo com efeitos colaterais do paciente. E os principais efeitos colaterais são náuseas, delírio, alucinação, hipoventilação, prurido e sedação. Tá? O tratamento, no caso daqueles pacientes que dissociam, que têm algum delírio, você vai reduzir a dose, primeiramente, né? Tentar reajustar ou eventualmente até suspender, se for algo muito significativo, e usar benzodiazepínicos para tratar. O paciente melhorando, você pode reiniciar o tratamento e aí com doses um pouco mais reduzidas e fazendo uma titulação mais gradual. Tá? A lidocaína venosa, endovenosa, ela também é uma medicação que a gente pode usar para tratamento de dor, tanto dores agudas quanto tratamento de dores crônicas, através de bloqueios seriados. Existem vários protocolos sobre uso e tempo aí desses bloqueios. O que a gente faz muito na prática clínica, às vezes, é uma dose mais elevada
é, em dias subsequentes, ou uma infusão contínua de doses mais baixinhas. A lidocaína, né? Ela é um bloqueador do canal de sódio, como os anestésicos locais, de uma maneira geral. Vai bloquear também receptores NMDA pós-sinápticos e reduz a substância P, que é uma substância excitatória também. Tem evidência para uso em vários cenários na emergência, né? Principalmente para dores refratárias, para dor neuropática, para dor visceral, para dor nociplástica, como por exemplo as cefaleias primárias e as síndromes de dor regional complexa. A maioria dos estudos tem aí usam doses de 1 a 2 miligramas por quilo EV em alguns minutos, mas se a gente quiser fazer um bloqueio simpático para dores simpático-mediadas, como por exemplo pacientes de síndrome de dor regional complexa, ou pacientes que têm alguma outra característica de envolvimento de sistema nervoso simpático associado ao seu quadro de dor, para a gente fazer o bloqueio do simpático venoso, a dose é um pouco maior, é de 3 a 5 miligramas quilo, EV lento, e aí a gente vai correr em 1 a 2 horas com o paciente sempre monitorizado, com a monitorização básica. O primeiro sinal de intoxicação, a única coisa que você vai fazer é fechar o soro e deixar ele recuperar, oferecer suporte, né, claro, mas isso aí, mesmo quando o paciente começa a relatar algum mal-estar, só o fato da gente interromper e esperar dentro de 20 minutos, aquilo ali já recirculou, 20, 30 minutos, e ele já se recupera. Existem outros protocolos, como eu disse, para dor pós-operatória, fazer uma dose bem mais baixinha e infusão contínua aí por 72 horas. A gente faz muito em contextos de cirurgias grandes, o paciente já sai da sala cirúrgica, às vezes, com essa infusão para manter na unidade de terapia intensiva. Aqueles pacientes que têm alguma contraindicação à anestesia regional, a bloqueio do neuroeixo, pacientes anticoagulados, por exemplo, e que vão fazer cirurgias com potencial doloroso muito grande, a gente pode usar aí nessas primeiras 72 horas, que são as horas mais críticas aí da inflamação pós-operatória, a gente usar essa infusão contínua da lidocaína. A gente sempre vai ver, né, segurança e os benefícios, sempre individualizar, pensar que tem bons resultados quando a gente pensa principalmente na UTI cirúrgica e para procedimentos, né? Os agonistas alfa-2 adrenérgicos, a gente tem aí a clonidina e a dexmedetomidina, né, o Precedex, seria um analgésico adicional. O potencial álgico deles não é tão grande, mas como adjuvante ele ajuda bastante, usado em associação com outras medicações, reduz o uso, a necessidade, né, dos opioides, ajuda na redução da hiperalgesia que é induzida pelo uso às vezes prolongado aí de opioide. A dose da clonidina é 1 micrograma por quilo e do Precedex aí, geralmente de 0,3 a 0,5 microgramas quilo hora. Os opioides, gente, eles são um capítulo à parte, né, de tratamento de dor. Sempre que a gente fala de opioide, a gente precisa sempre muito cuidado, principalmente porque a gente tem vivido ultimamente uma realidade um pouco assustadora, assim, que era algo que, quando eu comecei a trabalhar na dor em 2016, e eu ia, às vezes, em congresso fora, e sempre que a gente ia em congresso americano, tinha aulas e mais aulas sobre adição, sobre vício em opioides. E eu achava aquilo tão exagerado, eu falava, gente, mas acho que esse povo é muito alarmista, isso é muito exagerado, isso não vai acontecer, isso não vai chegar para nós. E aí hoje, quase 10 anos depois, eu vejo que a realidade nossa mudou muito, com um perfil de abuso cada vez mais crescente, e a gente lembrar que os opioides são drogas que elas chegam até a população através da mão do médico, né? As outras drogas, não, o paciente às vezes procura sozinho e ele tem acesso.
No caso dos opioides, não, né? Então, vem através da gente. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Eu vou falar um pouco mais de opioides na aula da semana que vem, porque já engato com a parte de procedimento, mas só para a gente lembrar que eles são agonistas de receptores Mi, Kappa e Delta. Os opioides fortes, a gente tem fentanil, oxicodona, morfina, buprenorfina e metadona. E dos fracos, o tramadol e a codeína. Hoje a gente tem o tapentadol também, que entraria ali como um intermediário, né? Entre ele está no Brasil aí já tem alguns anos, alguns poucos anos. Até não coloquei aqui, mas na aula da semana que vem a gente vai falar um pouquinho, vou falar um pouquinho mais deles. É, nos, dentro das próprias categorias, a eficácia dos opioides em doses equianalgésicas ela é semelhante. A gente vai titular até o efeito desejado ou até o aparecimento de efeitos colaterais. Os opioides, alguns opioides, como morfina, não tem muita dose teto, né? Fentanil não tem muita dose teto. O tramal, a codeína, a metadona até tem, mas na grande maioria os opioides geralmente não tem efeito teto, a gente vai titulando até você conseguir ou o controle da dor ou o paciente relatar algum efeito adverso. Como efeitos colaterais, sedação, delírio, depressão ventilatória, ilho, náuseas, criar tolerância, né? O uso prolongado de opioides pode fazer com que você precise cada vez mais aumentar a dose para ter o mesmo efeito. Pode ter hiperalgesia induzida, aumento de morbimortalidade, prolongar tempo de ventilação mecânica e internação em unidade de terapia intensiva e causar imunossupressão. A gente tem aqui alguns protocolos padrão de resgate, isso aí vai variar também de serviço para serviço, mas só para a gente ter ideia de um resgate de opioide fraco, por exemplo, o tramal seria 50 a 100 miligramas a cada 6 ou 8 horas, né? E de opioide forte, como a morfina, por exemplo, que eu acho que talvez seja mais usado, 2 a 5 miligramas e vai titulando e repetindo a cada 10 minutos. E a gente, às vezes, faz essa titulação muito errada, porque a gente precisa lembrar de um conceito farmacocinético que é concentração efetiva máxima. Depois que o fármaco chega naquela concentração, aquele nível sérico máximo, depois daquilo ali, ele só vai cair e perder efeito. O tempo para a morfina chegar na concentração efetiva máxima dela é entre 5 e 10 minutos. Então, depois de 10 minutos que você fez uma dose da morfina, não adianta você esperar mais, porque a partir dali você já está autorizado a fazer a segunda dose, se o paciente não tiver melhorado. Porque a partir dali aquela concentração só vai cair e ele não vai fazer mais efeito. Então, isso da gente fazer a dose e reavaliar meia hora, uma hora depois não adianta, o paciente não vai melhorar mais do que ele já melhorou naqueles 10 minutos, tá? Isso quando a gente está fazendo essa titulação e o paciente que não está com dor controlada. No caso de pacientes que já usam cronicamente opioides, os resgates da morfina, a dose calculada é de 10 a 15% da dose total diária. Sempre lembrando que a dose venosa, ela geralmente é 1/3 da dose oral. Lembrar nos pacientes com insuficiência renal, a morfina não é uma boa escolha, porque ela tem um metabólito ativo que é até mais potente do que a própria morfina em si, e isso aí pode causar depressão respiratória no paciente, ele pode acumular, né, fazer acúmulo desse metabólito ativo. Então, uma opção aí seria a metadona, EV ou subcutânea, que tem uma latência aí de 10 minutos, tem uma alta duração de efeito residual e baixo acúmulo se ela não for usada ali constantemente, continuamente. No caso da insuficiência hepática, e já é o contrário, a gente precisa usar a metadona com muita cautela, né, tentar evitar o uso, porque a metabolização dela
pelas fezes, né? Eliminação pelas fezes, então, e tem metabolismo hepático. Então, a sugestão para pacientes com insuficiência hepática é mesmo o uso da morfina e do fentanil, tá? A maioria dos opioides vai ter risco de acúmulo nas disfunções hepáticas, mas se você tiver que tratar e precisar escolher, o fentanil e a morfina são opções, né? Nos sinais de abuso, para aqueles pacientes que você achar que está fazendo uso aberrante, uma possibilidade é você trocar a via, porque o grande problema, principalmente para paciente que está fazendo uso aberrante, é porque ele gosta daquele pico, né? Que quando a medicação faz o efeito muito rápido e baixa muito rápido, e dá aquela sensação da euforia. Isso acontece menos quando a gente faz a medicação por via oral e faz também menos quando a gente faz por via intramuscular e subcutânea. Então, é uma estratégia você fazer isso ou trocar o opioide. Muitas vezes a gente trata vícios de morfina com metadona, por exemplo, que tem menos efeitos aí relacionados à euforia, tá? Aqui, gente, essa parte eu vou deixar para falar na aula da semana que vem, tá bom? Que é sobre um pouquinho sobre a epidemiologia dos opioides, do uso de opioide no mundo e a crise de opioides. E aqui, só para a gente finalizar, as terapias não farmacológicas, o que ajuda também no tratamento de dor. São terapias cognitivo-comportamentais, fisioterapia motora. O paciente na terapia intensiva, ele pode chegar a ter até uma perda de 25% dessa força muscular periférica. Isso aí leva a um estado de dor bastante intenso, a sarcopenia, né, a perda de massa muscular está muito associada a quadros dolorosos. A mobilização passiva, então, para tratar essa síndrome do imobilismo, a mobilização ativa assistida para tentar aí reduzir essa cinesiofobia, né? Então, a gente fazer essa cinesioterapia, às vezes o paciente ele tem tanto medo, aquela evitação da dor, que ele acaba contraturando e fazendo dores secundárias, às vezes até mais intensas do que aquela dor inicial. A termoterapia, tratamento com terapias quentes ou frias, a depender do que o paciente responde melhor, e ao tempo também. Então, geralmente, a gente usa terapias frias para traumas mais agudos, né, até as primeiras 48 horas. Para dores mais crônicas, tende-se a melhorar mais com o calor. E fora as outras coisas, né, massagem, acupuntura, musicoterapia, tudo isso também é parte do tratamento da dor. Efeitos adversos do tratamento farmacológico, a gente sempre pensar que a gente tem limitação de vários medicamentos, principalmente no paciente de terapia intensiva, por causa dos seus efeitos adversos e por muitas vezes a indisponibilidade das vias, né? Muitas vezes o paciente não tem via oral e aquele medicamento só tem na apresentação via oral, então a gente precisa fazer algumas adequações, substituições. Técnicas mais localizadas de tratamento da dor aguda, como bloqueios intervencionistas, eles podem então ser ferramentas bastante úteis e uma excelente alternativa no tratamento desses pacientes críticos, justamente por isso, porque a gente quer evitar, às vezes, medicações sistêmicas com efeitos colaterais maiores, né? E então, para a gente concluir aqui, finalizar a nossa primeira aula, o bom tratamento da dor ainda é uma grande dificuldade, um desafio dentro desse contexto de urgências. Os fatores como a não valorização da dor e as suas implicações, a pouca familiaridade com as opções de tratamento, a não sistematização da avaliação da dor, tudo isso pode ser grande contribuidor, né, para esse manejo inadequado da dor e para a geração de futuros pacientes crônicos, visto que o mau controle da dor aguda é a principal causa de cronificação, tá, de dor. O manejo adequado da dor aguda impacta diretamente na qualidade de vida do paciente, no momento em que ele está vivendo aquele problema, né? E também depois, a posteriori. E o bom treinamento, a difusão dos novos conhecimentos, das técnicas no controle da dor, tudo isso vai favorecer a mudança desse cenário e propiciar uma experiência melhor para o paciente, que é o que todos nós queremos, né? Além também
de reduzir custos. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Eu tentei, eu não fui breve, mas tentei ser o máximo possível, mas é porque realmente é um assunto bastante extenso e como eu acredito que aqui é uma turma que é heterogênea e que a gente tem pessoas que às vezes têm mais experiência já com tratamento de dor, tem outras que imagino que estejam começando agora aí, né, o seu caminho. Então, eu tentei fazer uma aula que contemplasse aí um pouco para todo mundo. Eu espero ter ajudado e eu estou à disposição de vocês para a gente esclarecer, tirar dúvidas, se eventualmente eu falei alguma coisa que ficou aí, não ficou bem explicada. Se vocês quiserem trazer alguma coisa do dia a dia de vocês, né, também para trocar experiência, fiquem à vontade. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa no chat, alguma pergunta. Ah, não, tudo bem, a Luíde, só. Ah, Claro, né, pá, gente? vou parar a gravação aqui. Claro.